Olá, olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 18 de agosto, 5 horas 16 minutos, e a gente vai começar mais uma conversa aqui na minha rede e também da Elaine Ourives, que é a minha convidada dessa tarde. A gente tem muito para conversar. Quando nós fizemos a primeira live, Elaine Ourives, ela deu uma aula, deixou muita gente com vontade de mais informações e aí ela aceitou meu convite, então está de volta hoje para a gente conversar mais, além dos cursos, né, e de tudo que ela faz sobre o treinamento mental. A gente também eu também vou propor para ela uma reflexão sobre o que ela aprendeu com o tempo, né? Porque há mais de 20 anos ela ajuda as pessoas a terem uma nova realidade, então eu gostaria também de saber com ela o que ela aprendeu com o tempo. Deixa eu ver se a Elaine já está aqui. É uma pessoa fantástica. Para quem ainda não conhece, preparem-se. Para quem já conhece, eu já sei que tem uma turma bem ansiosa aqui pela nossa conversa. Oi, Elaine. Olá, tudo bem? Tudo bem, querida? Tudo bem, amada. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço pelo seu tempo. Uma mulher como você, que dá tantos cursos, né, está tão empenhada na educação de tantas pessoas, uma hora do seu tempo me deixa muito feliz. Ai, que linda, que honra, imagina. Gratidão mesmo. Só estava aguardando assim de realmente conseguir estar aqui, porque eu não iria faltar o teu convite, sem dúvida nenhuma. Oh, que linda. Elaine, na nossa primeira conversa, muita gente ficou assim. Eu fui recebendo feedbacks dias após a nossa primeira entrevista, e aí eu fiquei muito feliz por você ter aceitado essa. Além da gente falar, né, sobre os treinamentos, o que você tem feito nesses últimos tempos, como na quinta-feira eu lanço meu primeiro livro, você já lançou livro, Eu né? Você, vi! você sabe como é emocionante. O seu deve estar a caminho, o seu já vai chegar. E nesse livro, Elaine, eu falo muito sobre as percepções do tempo. Porque a gente vai mudando com o tempo, nossas ideias, nossas percepções, nossos amores, né, e tudo mais. Então, eu queria, em algum momento aqui da nossa conversa, também perguntar para você o que mais você aprendeu nestes mais de 20 anos estudando a ciência mental e multiplicando todos os seus conhecimentos. Muito bom. Quer que eu comece por aqui? Por onde você quiser. Na verdade, cada vez que eu entro nas suas redes sociais, eu vejo uma coisa mais, assim, um curso, um conteúdo mais excitante, mais inspirador que o outro, sabe? E aí eu vou te perguntar, assim, que horas que você consegue fazer tudo isso? Ai, todo mundo me pergunta. Muita Todo mundo me disciplina? pergunta. Hoje eu até coloquei uma caixinha, pergunte o que você quer saber sobre mim. E as pessoas perguntando, você dorme? Como é que você consegue? Mas eu acho que quando a gente realmente assim é apaixonada pelo que faz e domina aquilo com propriedade, às vezes é impressionante que eu tô, sei lá, caminhando ou de madrugada e eu tenho que mandar um áudio para Jaque, que é minha sócia, ou escrever, porque ou então, olha só o que acontece, eu olho para o céu e digo, pelo amor de Deus, me deixa em paz, deixa eu dormir, como se baixasse algo assim e viesse as coisas que tem que ser passado para o mundo. Mas eu acho que quando você domina realmente o conteúdo, as coisas vão se construindo em muitas outras coisas. Eu cheguei a essa conclusão, assim. Porque, de repente, estou escrevendo um artigo para o blog, vira um vídeo, um post, já vira um e-book, porque vai se transformando em muitas outras coisas, aquela ideia pequena que você teve ali, né? Porque é como se o domínio do conteúdo te traz cada vez mais daquilo para que para que seja enviado para o mundo. Eu vejo dessa forma. É isso mesmo. Inclusive, aqui a Patrícia, ela diz, Elaine é musa quântica. E aí, a questão da física quântica, eu já assisti alguns filmes, já pude assim, saber um pouquinho mais, mas isso é física quântica. A gente pode chamar porque a hora que você se atenta para uma informação, é impressionante como outras relacionadas a ela aparecem. Como é que a gente Uhum. aplica isso no restante da vida, Elaine?
Vou tentar responder as duas perguntas. Embora eu estudei muito física quântica, estudei com físicos, eu sou multiplicadora do ativismo quântico no mundo, por isso que as pessoas me chamam de musa quântica. Eu sou Musa formada quântica. com o Amit. O Amit Goswami é um dos astros do filme Quem Somos Nós, o físico indiano. E eu fiz toda a formação, me formando em multiplicadora. Assim como eu fiz formação com o físico Jean-Pierre Garnier. Enfim, eu acredito com que hoje aquilo que eu falo não é física quântica, também é. Digamos que eu cheguei à conclusão de que todo esse conteúdo que hoje eu escrevo no meu livro, ou eu falo, ele seja um processo realmente de reprogramação vibracional. Para fazer essa reprogramação vibracional das nossas emoções, digamos, a nossa frequência vibracional, nós utilizamos estudos, base científica da física quântica, sim, mas vai muito mais além, porque eu falo de espiritualidade, eu falo de mente, eu falo de conexões neurais, eu falo de natureza. Então, digamos que eu ajudo as pessoas a reprogramar sua frequência vibracional, que significa aumentar a frequência vibracional para conquistar a vida dos sonhos. E qual é a base disso? A física quântica, a neurociência, a espiritualidade, as leis que fundamentam o universo, as leis cósmicas do universo. E para isso não precisamos falar de religião, porque falamos de espiritualidade. Sim. E o sentido da vida humana. E isso tudo, reprogramação mental. Então, eu entendo que essa é a base. E como aplicar isso no dia a dia? Quando tornamos consciente os nossos comportamentos negativos, sabotadores, ocultos, comportamentos que me distanciam dos meus sonhos, eu vou conseguindo aplicar tudo isso para aumentar a minha frequência vibracional. Só que eu falei uma coisa muito interessante. Meus comportamentos, o quê? Ocultos, sabotadores. E aqui está o X da questão. Porque todo mundo acha que eu faço tudo certo, comigo não funciona, o universo é contra mim. Só que ela realmente está certa. Por quê? Porque aquilo que ela conhece é 5%. Então, ela realmente fala, eu faço tudo certinho. Sim, ela faz. Só que corresponde a 5% de tudo que está acontecendo na vida dela. Então, o meu trabalho é o quê? Tornar os 95% consciente. E aí sim, conquistar a vida dos teus sonhos. Agora, esses 95% do nosso inconsciente, eu trago isso no livro, inclusive, com o Dr. Fabiano Mulan, que é um neurologista. Ele diz que o consciente é uma figurante que quer ter o papel principal do filme. E que o nosso inconsciente é o que tem todas as informações, que ele deveria ser o principal. E aí, Elaine, para a gente então tirar esses 95% do inconsciente, que é formado por milhares de informações genéticas, experiências, para a consciência, isso leva tempo, não leva? Não, isso pode ser reprogramado aqui na live, por exemplo. A pessoa, em que momento? Sério? Sério, olha só como é que funciona. Tem pessoas que vão demorar uma encarnação toda, a vida inteira, 10, 20, 30 anos. Tem pessoas que basta a nossa live. Em que sentido? No momento em que ela virar uma ficha. No momento em que ela, caramba, é isso. Então, a resposta correta seria... isso pode acontecer a qualquer momento. Existem técnicas, existem processos para que a mente possa ser reprogramada. Mas muitas vezes, aquele momento em que caiu uma ficha, em que eu entendi algo sobre o meu comportamento, aquela virada de chave aconteceu. Agora, se a gente vai pensar num processo, então, de neurociência, o que a neurociência nos mostra? Que o nosso cérebro precisa de 21 dias ou mais, ou seja, 21 no mínimo, para mudar um hábito. O comportamento negativo que eu tenho, todos os meus comportamentos automáticos são hábitos, porque eu estou agindo de forma automática. Então, eu preciso uma ferramenta, um entendimento, uma compreensão para mudar aquele hábito. E para isso, então, sim, exige o quê? Repetição, técnica, afirmações, comportamento, para que eu possa reprogramar. Mas muitas vezes mudamos em 24 horas, mudamos em questão de segundos, como pode demorar uma vida toda. Depende do que, então?
depende do quanto a pessoa está agarrada nessas crenças. Olha só uma que é bem interessante para as pessoas entenderem. Imagina uma mãe de família que tem lá os seus 40, 50 anos, 60 anos mais ou menos, uma senhora que dedicou a sua vida aos filhos e inclusive ao marido, deixando inclusive a sua profissão de lado. Então, ao longo da vida, ela dedicou a vida dela inteira, dedicação máxima aos filhos, ao esposo. Mas isso não significa que ela foi valorizada por isso. Nesse nosso exemplo, vamos então imaginar que ela não teve esse apoio, não teve esse carinho dos filhos, essa admiração dos filhos pela dedicação dela. Essa frustração gerada ao longo da vida dela, essa mágoa, né? Esse ressentimento por ter se tornado apenas a dona de casa, digamos assim, dedicado sua vida aos filhos, isso pode provocar nela um câncer, por exemplo. Existe uma mágoa, existe um ressentimento e isso pode provocar um câncer. Ok, aonde eu quero chegar? Como desprogramar essa emoção que gerou essa má água, que pode ter gerado uma doença, por exemplo, física. Se ela tiver, por exemplo, ganhando algo para estar doente, ela não se cura. Como assim? Então, vamos entender. Muitas pessoas que estão cheias de crenças, aonde suas vidas estão estagnadas, estão paradas, estão trancadas, elas têm um ganho para estar ali. Como assim? Parece ilógico, mas daí a gente volta a pensar. É verdade, porque 5% você sabe o que está acontecendo. 95% é inconsciente. Então, vamos pensar o que acontece com essa mãe de família. Essa mãe de família, no momento em que ela ficou doente, ela começou a receber o quê? Amor e atenção. Nesse momento que ela está doente, ela recebe cuidado, ela recebe amor, ela recebe muita atenção dos filhos. E isso é muito bom. É aquilo que ela não recebeu a vida toda. Então, ela informa para a mente dela que estar doente é muito bom. Eu quero continuar doente. Não, vamos lá. Conscientemente, ela quer se curar. Mas inconscientemente, é bom ser cuidada. É bom ser amada pelos filhos. É bom o marido estar pela primeira vez na vida me dando atenção e se preocupando comigo. Então, inconscientemente, eu estou querendo continuar com câncer à beira de uma morte, mas o meu corpo quer mais daquilo, porque aquilo é bom, eu tenho um ganho secundário. E existem muitos outros, por exemplo, pessoas que casaram e o marido sustenta a casa. Elas não são mais felizes, elas querem se separar. E elas têm um relacionamento realmente muito destrutivo, às vezes até abusivo, mas ela tem um ganho secundário para permanecer ali. Ela permanece nessa relação, por quê? Porque ela entende que ela não tem o que fazer na vida, ela não vai ganhar dinheiro, ela não serve para nada, ela não presta para nada, e muitas vezes essas palavras que ela usa é o que ela ouve no próprio relacionamento dela. Mas vamos lá, não seria apenas ela tomar uma decisão e reprogramar a mente dela para que ela possa ter a vida dela, mas ela tem um ganho. O ganho é, eu tenho alguém que sustenta a minha casa, eu tenho alguém que sustenta os meus filhos, e eu permaneço aqui. Então, muitas pessoas... Então, vamos lá, o que eu quis dizer com isso é, o tempo que eu demoro para mudar a minha vida é proporcional à resistência que eu tenho. Ou ao soltar, eu solto, eu ajo ou eu resisto, não é bem assim, eu tenho medo. Pessoas que trabalham, mas que não gostam do que fazem, mas estão trabalhando. Então eu permaneço aqui porque eu tenho medo, pelo menos eu estou ganhando dinheiro para pagar as minhas contas. Então o nosso tempo de reprogramação ou de mudança está relacionado ao meu grau de resistência, o quanto eu resisto para conseguir tomar uma decisão e agir em direção à vida dos meus sonhos. Perfeito, perfeito, Elaine. Agora, quando você fala de crença, a gente está falando de apego, né? Apego a ideias, apego a conceitos que podem ter servido para alguém em algum momento, mas nós estamos em constante mudança e pode ser que para mim não sirva. Quando você fala em resistência, de novo, me vem à cabeça, quanto mais tempo eu demoro para desgarrar, desapegar dessas crenças, mais tempo de vida eu estou perdendo. E aí é evidente que, com o passar do tempo, como você mencionou agora, né, a história de uma pessoa que vive a vida para a família. Em algum momento ela vai se arrepender profundamente. Né? Mesmo que não seja verbal, público, ela estará
internamente. Tá guardando. Isso explica muitos comportamentos, né? Agora, eu adoro quando você fala, algumas pessoas podem fazer essa reprogramação agora, amanhã Uhum, ou na próxima vida. uhum. Então, para quem decidiu despertar e quer mesmo, né? O que você recomenda de todos os seus cursos, né? De todos os seus e-books, por onde a Elaine pode ajudar quem quer aproveitar o tempo de vida agora? Uhum, muito bom. A pergunta é muito boa e a gente tem um caminho que antigamente ninguém sabia. Era muito difícil de encontrar, ok, mas então o que eu faço? Você assistiu uma palestra, li um livro, mesmo assim você ficava com a pergunta, ok, então o que eu faço? E essa era a minha pergunta-chave. De tudo que eu assistia, de tudo que eu lia, eu continuava com a pergunta, ok, mas como eu mudo tudo isso? E de tanto eu perguntar e buscar essas respostas, eu me tornei exatamente essa pessoa. Então, a questão é o seguinte, olha só que interessante. Como é que eu sei se eu tenho crenças que estão estagnando e trancando a minha vida? Eu preciso identificar qual é a área da minha vida que está trancada. Dinheiro está trancado, então eu tenho crenças. Crenças de que eu posso me matar de trabalhar, não vou ganhar dinheiro. Crenças que dinheiro não dá em árvore. Crenças que ricos não vão para o céu. Enfim, eu tenho o meu relacionamento que não adianta, eu não consigo encontrar ninguém, eu só encontro traste. Eu tenho crença. Primeiro fato é identificar qual área da minha vida eu tenho problema. Como é que eu sei se eu tenho crença, Elaine? Basta você ver se você tem problema em qual área da vida. Ok, então eu tenho. Então é fato, é cientificamente comprovado que você tem crenças. Aonde estão as nossas crenças? Estão instaladas no nosso inconsciente, como falamos. E eu preciso ir lá e fazer a modificação dessa crença. Mas vamos fazer com que as pessoas entendam de uma forma realmente muito rápida. Até os 7 anos de idade, nós não temos a mente consciente. Nós só temos a mente inconsciente. O que significa isso? Isso prova por que as crianças se aproximam de uma piscina e ela não sabe que a piscina pode matá-la. Por que ela não sabe? Porque a mente consciente é a mente lógica, é a mente racional, a mente que acionaria o perigo. Você pode morrer. Mas essa mente não existe para uma criança até 7 anos. Então, nós só temos a mente... Outro exemplo, para entender bem. A mente consciente é a mente lógica, a racional, aonde inicia o nosso pedido, nossa intenção de mudança. Se a criança não tem até os 7 anos a mente consciente, ela atravessa a rua sem olhar para o lado, porque não existe perigo. Quem acionaria o perigo? Mente consciente. Ela não tem. A criança vai colocar a mão no fogo, ela vai pegar uma faca, ela não tem consciência que nada disso pode machucar, porque a mente que sinalizaria perigo não existe. Então, o que isso quer dizer? Tudo que nós ouvimos, vemos, saboreamos, sentimos, tudo isso que até os 7 anos eu vi, ouvi, experienciei, é a programação que eu tenho na minha vida hoje. Se eu vi meu pai batendo na minha mãe, se eu cresci ouvindo que dinheiro tinha muita dificuldade, que homens traem, ou vendo o relacionamento da minha mãe, enfim, eu fui criando as minhas crenças, eu fui criando os meus bloqueadores. Então é nessa mente que está as minhas memórias, os meus traumas, as minhas emoções. E como que ela foi programada? Ela foi programada pelo que eu ouvi, pelo que eu vi, pelo forte impacto emocional. Então, por isso que a gente lembra do dia 11 de setembro, porque foi um impacto emocional muito grande. Dia 12 de setembro, dia 10 de setembro, ninguém lembra, né? Ninguém, porque ela é programada pelo alto impacto emocional. Ok, agora eu chego na tua resposta. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho um problema com dinheiro ou com relacionamento, aonde está o problema? Nessa mente. Fato. Não existe nenhum outro problema. É aqui que tem uma programação que diz que você tem escassez, que você tem pobreza, que você tem sentimento de menos-valia, de incapacidade, de não merecimento. É aqui que tem, lá na mente inconsciente. E como que eu mudo ela? Eu preciso mudar essa programação. O que isso significa? Mudar a polaridade da informação negativa para positiva. E aí a gente chega em alguns métodos. Exemplo. Poder da afirmação positiva. Por quê? Porque quanto mais eu falo e repito, eu estou entrando aqui modificando essa programação.
Então, nós temos a repetição, nós temos mantras, nós temos sons binaurais e nós temos N técnicas. Apenas falei algumas coisas para as pessoas entenderem. Caramba, é por isso que as pessoas falam de repetir, ficar repetindo, eu sou rico, eu sou rico. Claro, é para isso. Para quê? Para você saturar essa mente. Por que saturar? Olha só. Seria muito fácil. Parece que assim, ok, eu decidi, então eu mudei a programação. Não. Não por quê? Porque entre a mente consciente e a mente inconsciente existe um filtro. E aqui está o grande detalhe. Porque, teoricamente, pensa comigo, Isabela. Se eu falei eu sou rico, eu tenho que ser rico. Mas quem manifesta, quem materializa a realidade é a mente inconsciente. A mente inconsciente tem uma programação de que eu sou pobre. Então, se eu decidir, essa informação teria que já mudar o meu inconsciente. Mas ele não muda. Por quê? Porque a mente consciente, que é a mente lógica, que é a mente racional, ela tem um vocabulário. O vocabulário é razão. Então, eu tenho que ter uma forte intenção e um desejo. Ok. Mas qual que é o vocabulário da nossa mente inconsciente, que é onde está a programação contrária? O vocabulário da mente inconsciente, ela fala qual língua? As emoções. Então, eu preciso sentir para modificar aquela programação, porque ela não fala português, ela não fala racionalmente. Quem é racional é o consciente e que não tem poder de mudar a minha vida. Então, eu preciso emoção, eu preciso sentir aquilo que eu quero, por exemplo, a prosperidade, para que eu possa convencer a minha mente inconsciente de mudar a programação. Por quê? Porque o filtro que existe aqui, que é como se fosse o guarda do banco, guardando o tesouro, o filtro não deixa passar nada. Só passa, olha só que interessante, só passa o que é igual ao que está lá dentro. Então significa que eu tenho uma programação de culpa, uma programação de depressão. Tudo que é depressão passa e aumenta. Tudo que é culpa passa e aumenta. Como assim? Reconhecimento vibracional. Entendeu por que o pensamento positivo não vai passar? Então, vamos supor, eu mudei o exemplo. Lá na mente inconsciente, eu tenho uma programação de que tudo que eu faço dá errado. De que nada dá certo para mim. A programação que eu trago desde pequenininha. Só que eu assisti uma palestra, eu li um livro. E eu entendi que eu posso mudar essa programação de dizer eu posso, eu sou capaz. Quando eu digo eu posso, eu sou capaz, o filtro vai analisar. Existe alguma coisa parecida aqui? Não. Então vai embora. Por quê? Vamos mudar o exemplo antes de eu dar o X da questão. Vamos supor que eu tenho uma programação ao longo da vida de escassez, de pobreza. E essa programação, ela cria, atrai tudo aquilo que acontece na minha vida. Porque desde pequenininho eu ouvi que dinheiro não dá em árvore. Meu pai trabalhava muito para ganhar dinheiro. Sempre estou na escassez, estou no empréstimo. Ok, então eu tenho uma programação de escassez. Eu li um livro, assisti a Elaine e entendi que eu posso dizer eu sou rico, eu sou próspero e eu mudo minha programação. Ok. Então, aqui está a pobreza. E o consciente, então, inicia o pedido e diz, eu sou rico. O filtro, que é o guarda do banco, para te deixar passar, vai olhar. Deixa eu ver se eu tenho alguma riqueza aqui. Não, não tenho. Então pode ir embora. Aonde eu quero chegar? Só passa pelo filtro o que é igual à programação. Por quê? Porque a mente, tudo que ela faz é para nos proteger. Riqueza é uma ameaça. Por que é uma ameaça? Porque ao longo de 10, 20, 30 anos, você fala, você vibra pobreza o tempo todo. Pobreza para a tua mente é uma zona de conforto. É normal. É uma proteção, é um instinto protetor. Então, tudo que é diferente a quem você é, ele vai te proteger. Não é assim com o emagrecimento? Quando você começa
O que o corpo faz? O corpo te protege. Não, não, não. Ele te protege, você volta a engordar. Então, funciona dessa mesma maneira. E aí entra o que nós acabamos de falar. Por que a gente tem que repetir, repetir, repetir? Porque quando eu começo a repetir, eu sou rico, o filtro, o guarda, a metáfora, o guarda vai dizer, não, aqui só tem pobreza, pode ir embora. Aqui, ó, eu sou pobre. Eu tô falando em metáfora. Aí você fala de novo, você faz a técnica e você continua com a reprogramação mental e você diz, eu sou próspero, eu consigo, e você age e você melhora cada vez mais. E aí você diz, eu sou rico. O guarda diz, meu Deus, esse cara tá me cansando. E você continua de novo e você diz, eu sou rico, eu sou próspero, eu nasci para vencer. E o guarda diz, tá bom, ok, você me convenceu, eu tô cheio de você. E passa. Por quê? Porque através da repetição, na metáfora que eu contei, eu consegui reprogramar o meu inconsciente. Eu falei em metáfora, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a programação da pobreza, ela foi perdendo campo vibracional. Por quê? Porque eu não olhei mais para cá. Eu não olhei mais para isso aqui. Eu estava olhando para a riqueza. E quanto mais eu olhava para a riqueza, maior ela ficava. Então, essa, por exemplo, é uma forma, em metáfora, de eu mudar a minha mente. Eu mudo pela emoção, pelo alto impacto, eu mudo pela repetição, eu mudo pela visualização, pelas imagens, pelas palavras. Então, em metáfora, eu falei mais ou menos como funciona. E é por isso que nós precisamos essa repetição, esse exercício, essas técnicas repetitivas para você convencer que você decidiu realmente mudar. Mas olha só que interessante para eu finalizar. Hoje, eu sou muito próspera, mas num determinado momento da minha vida, eu tive depressão suicida, eu tive 700 mil reais em dívidas, mas hoje eu sou próspera. Eu vou dar o exemplo ao contrário. Olha como é muito inteligente a nossa mente, com o exemplo que eu dei tem tudo a ver. Hoje eu sou muito próspera e de repente eu acordei de manhã e eu estou muito triste. E eu vou dizer, meu Deus do céu, eu estou preocupada com os meus negócios, será que eu vou falir? E o guarda vai dizer para mim, olha, aqui só tem riqueza, pode ir embora. E amanhã de manhã eu acordei triste também. Acordei preocupada com os meus negócios e eu vou estar novamente vibrando uma frequência negativa. Talvez eu vou dizer, meu Deus, estou preocupada. Será que eu vou empobrecer? Será que eu vou perder tudo? Será que eu vou falir? E aí eu senti e falei, o filtro vai dizer, olha, aqui só tem riqueza, pode ir embora. O que eu quero dizer? Assim como nós temos que reprogramar a mente para ser rico, ninguém fica pobre ou perde tudo de um dia para o outro. É um processo de muita repetição para que hoje eu pudesse perder tudo. Eu teria que vibrar numa frequência negativa, uma frequência de fracasso, uma frequência de miséria, sistematicamente, repetidamente, durante um longo período para que isso pudesse acontecer. Ao mesmo tempo, o pensamento positivo, a riqueza no exemplo que eu dei. Então, do contrário, também é inteligente. Por isso que mesmo a pessoa que perdeu tudo, ela precisou reprogramar a mente para perder tudo. Não foi algo que aconteceu, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Nossa, gente, uma salva de palmas digitais agora para a Elaine. A gente está aqui com uma audiência maravilhosa. Eu tirei os comentários para que a gente possa te ver. Tá, Elaine? Você irradia a luz, então esses comentários aqui passando, eu preferi tirar, mas convido para quem está nos acompanhando, se tiver algum comentário ou pergunta, envie aqui na caixinha, que já já eu vou abri-la. E também envie coraçõezinhos, porque assim o Instagram entende que o assunto é relevante. Elaine, bom, repetição, então, que é disciplina, né? É disciplina na repetição, pelo que você está falando. E aí eu quero te perguntar, tem um gato aqui do lado, tá? Vai passar um rabo aqui da já já. Eu queria te perguntar sobre fé. Fé. Ótimo. Porque a minha experiência é assim. Esse estado de eureka que você disse, né? Por exemplo, quando a chave cai. Nossa Senhora. É um monte, né? Porque o consciente num desenho é a pontinha do iceberg. Aí aqui embaixo é todo o inconsciente. Então, acho que todo dia cai uma ficha minha. Mesmo assim, eu me dei conta recentemente que eu acabei perdendo a fé em mim em um determinado momento. Né? No consciente, não, imagina. Sim, você exato. não, imagina. Mas não, depois de muita terapia, né, buscando aí a profundidade, né, de mim, eu entendi que não, realmente houve um processo de perda de fé e agora eu estou retomando isso.
Eu gosto de falar isso, Elaine, porque senão dá a impressão que tudo é um passe de mágica. E não Uhum, é, né? uhum. Então, como você falou, é disciplina na repetição. E aí eu queria te perguntar, então, para a fé, porque a gente pode conquistá-la, pode perdê-la, pode reconquistar. Como é isso para você? Uhum. É muito boa pergunta, porque foi o que aconteceu comigo também. Se eu entrei em depressão suicida, porque eu também não acreditava mais em mim, ou seja, fator determinante, perdi a fé. Que a interpretação seria: deixei de acreditar em mim. Então, o que é perder a fé? A gente tem a impressão que, teoricamente, é deixei de acreditar em Deus ou naquilo que eu acredito. Mas o primeiro descrédito acontece, a perda da fé em você mesmo. Então, se você não acredita mais em você, tudo ao teu redor desmorona. Esse é o sentido de tudo. Então, dentro daquilo que a gente fala, o acreditar. Quando eu acredito em mim, quando eu acredito em algo, eu volto a recuperar é, essa força, digamos assim. Então, em que momento que eu perco a fé? Em que momento que eu perco a fé? No momento que eu me separo. Me separo da fonte, me separo de quem eu sou de verdade, da minha centelha divina, dos meus dons. No momento em que eu me perco e que eu passo a ter uma pergunta de o que eu vim fazer no mundo, o que realmente eu sou bom, não sou bom em nada. Tudo que eu faço dá errado. Então é no momento que eu me separo da minha centelha divina. Só que essa falta de fé, esse nos perder no meio do caminho, também está relacionado com o nosso processo evolutivo. É como se fosse proposital em algum momento para que você voltasse a se encontrar, é como se fosse um barco à deriva, que ele volta ao leme, digamos assim, né? Ao foco Sim, da onde ele está indo. Então, digamos que ao longo da vida, nós vamos receber alguns sinais. E quando a gente negligencia desses sinais, que ficam muito claros e evidentes, mas nós estamos tão focados em outras coisas, então a distraídos. gente negligenciando desses sinais, nós nos separamos do propósito pelo qual nós nascemos. E não importa se isso acontecer, porque vai acontecer algo que você vai voltar para o eixo. A falta de fé, um desemprego, o fim de um relacionamento, uma culpa excessiva que destrói a tua vida. Tudo tem um propósito maior do Criador de tudo que é. Tudo acontece por um propósito maior. Por quê? Porque às vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que nós precisamos. E quando a gente está no fluxo, aquilo que vai acontecendo, a gente vai trabalhando com essa aceitação ou com essa fé de, ok, vamos lá, porque esse é meu propósito. Mas quando a gente não enxerga esses sinais, nós nos separamos da fonte. A fonte é a tua fonte, é a tua espiritualidade, é a tua centelha. E na separação é que existe o caos, é que existe a doença, é que existe o medo, é que existe a baixa autoestima, o descrédito em mim, é que existe a desordem. Então, eu me organizo, eu limpo o medo que eu estou sentindo, a insegurança, por que eu estou sentindo isso, e eu volto, na verdade, para o propósito que eu tenho. Mas vamos lá, onde a fé está? A fé está em acreditar em quem você é. Quem você é? Nós somos co-criadores. Nós estamos aqui para ser felizes, nós estamos aqui para conquistar os nossos sonhos, nós estamos aqui para realizar os nossos sonhos. Se eu acredito e tenho fé que eu sou uma centelha divina, sou filho de Deus e que somente coisas boas me acontecem, eu não me separo, porque a separação vem do medo, vem do sentimento de insegurança do futuro. O que vai acontecer comigo agora? E eu fico nesse filme, e ao ficar nesse filme, eu estou criando esse filme. E ao criar esse filme, eu criei aqueles medos que estavam lá na minha mente. Então, eu manifestei essa realidade exatamente da forma como eu temia. Por quê? Porque eu passei a não acreditar mais que as coisas eram possíveis, que as coisas eram assim. Eu passei a ter medo. E medo é ausência de fé. Medo é ausência de amor. Uau! Mais uma salva de palmas digitais para Elaine. Elaine, aí, para isso, eu preciso fazer uma faxina mental, né? Faxina mental e É, emocional, para é uma ver, bom, limpeza isso aqui mental. não serve mais, essa bagagem eu É, posso deixar, não é?
Antes de passar para os últimos 15 minutos da nossa conversa, para a gente falar sobre o seu tempo, eu quero trazer aqui uma pergunta da Carla Brandão, que é uma querida, vocês já tiveram uma live juntas, e foi ela, inclusive, que me ajudou a falar com a sua assessoria, Elaine. A Carla pergunta assim: quanto tempo demora para driblar esse guarda do inconsciente? Só 21 dias, todos os dias? Quantas vezes por dia? Né? Eu preciso, primeiro, descobrir o que eu quero, o que eu não quero. E aí criar um meu mantra próprio? E depois 21 dias? É, muito boa. Como são várias perguntas, deixa eu ver se eu peguei todas. Tu falou uma coisa. Antes de eu responder a Carla aqui, que é uma querida, um amor mesmo, você falou primeiro descobrir o que eu quero. Não, às vezes não. Olha só que interessante. Por que eu vou falar sobre isso? Porque é o que as pessoas acham. Eu tenho que saber o que eu quero. Não, você tem que saber aquilo que está te consumindo, aquilo que você está te destruindo. Por exemplo, eu tenho aqui um sentimento de ansiedade, de raiva, de decepção, de insegurança, e eu não sei o que fazer com isso, mas eu também não sei aquilo que eu quero da minha vida. Tá tudo bem. Então vamos trabalhar nisso. Então eu preciso saber o que não me serve mais. Sentimento de insegurança, sentimento de incapacidade, mesmo que eu não sei o que eu quero ser nesse ponto. Então depois a gente volta a falar sobre isso. Quanto à pergunta então da Carla. Elaine deu uma travadinha. Elaine saiu, já volta. Quero agradecer, enquanto a Elaine volta, Carla, a sua presença e a presença de todos vocês que estão aqui investindo o tempo de vocês nessa troca maravilhosa. Olha, muita gente aqui, nós temos mais de 20 perguntas e comentários. Eu vou... Como podemos limpar o lixo emocional? Luiz, eu acabei, né, de comentar sobre isso com a Elaine. Deixa eu ver se ela vai conseguir voltar para a gente retomar. Mas está muito legal esse papo, não tá? Espero que vocês estejam curtindo. Só um segundinho, tá? Agora sim, vamos voltar. Temos mais uns 15 minutinhos com a Elaine. Oi. Pronto. Então vamos lá. Olha só que interessante a pergunta da Carla. Existem alguns estudos mais antigos da neurociência que falam dos 21 dias. Estudos mais recentes, não mais. Por quê? Porque foi identificado através de pesquisas que nem todas as pessoas conseguiam mudar um hábito em 21 dias. Para a gente entender de uma forma rápida, o que é mudar um hábito? Quando eu faço algo repetidas vezes, escovar o dente, fumar, beber, comer, ir para academia, eu crio no meu cérebro uma trilha neural. É como se fosse uma grama que eu estou pisando e ali morre. Então, o cérebro sabe fazer aquele caminho sozinho, né? Então, eu tenho que apagar essa trilha, apagar e criar uma nova conexão neural. Então, a ciência identificou que muitas pessoas em 21 dias não conseguiam. Significa que repetindo 21 dias um comportamento, teoricamente, ele viraria automático. Então, estudos mais recentes nos trazem dados como 60 dias, como 90 dias. Isso é 100% assertivo? Não. Por quê? Teria que ser, mas algumas pessoas ainda vão se sabotar a partir do momento em que ela acessar a crença negativa dela. Então, aquela trilha neural, ela se desfaz. Então, talvez ela não consiga nunca. Então, vamos lá. Mas, repetindo esses tais 21 dias, que hoje ele já é mito, eu conseguiria, sim, mudar a química do meu cérebro. Essa é a linguagem correta. Mudar a química do meu cérebro. Por quê? Porque eu apago aquela informação. Vamos supor que eu sou um fumante. Se eu passo 21 dias sem fumar, é como se eu apagasse aquela informação do meu cérebro e ele aprendeu um outro comportamento para aquela sinapse. Então, essa seria a lógica, digamos. Mas muitas pessoas, o cérebro continua com aquela informação vibrando. Então, ela perguntou sobre... Me repete de novo, sobre a repetição. Na verdade, ela perguntou quanto tempo demora para a gente eliminar esse guarda, né, que é o filtro, guarda do banco. Isso. Aí aqui, ó. Quanto tempo demora para driblar esse guarda inconsciente? E aí eu já emendei, né? Quantos dias, quantas vezes por dia?
Aqui tem uma sacada de 1 milhão que eu vou contar para a tua audiência, porque eu demorei Uau. muito tempo para descobrir. Muito estudo, 1.500 livros lendo, né? Uau. Olha só que interessante o que eu vou falar, que eu acho incrível. Como driblar o guarda. A nossa mente inconsciente, ela vibra numa frequência específica. Olha que interessante. Isso significa que a nossa mente consciente, a lógica racional, ela está vibrando no ciclo de onda cerebral beta. O que é beta? Estado de alerta. Então, durante o dia pensando, eu sou rico, eu nunca vou mudar a minha programação. Segura aí. A mente inconsciente, ela vibra em ciclos de ondas cerebrais, em faixas de ondas cerebrais mais lentas. Ela tem um ambiente, uma frequência nessa onda, essa mente, ela está vibrando numa frequência específica, que são nossos ciclos de ondas cerebrais. Então, aonde entra a pergunta da Carla? Como driblar? Qual a forma mais rápida e eficaz? Quando eu estou em estado de relaxamento profundo. Aí entra o poder da meditação que o planeta inteiro fala, mas as pessoas não entendem o porquê. E muitas não fazem por achar que é babaquice. Mas essa é a forma de reprogramar o inconsciente e conquistar tudo que você desejar. Por quê? Porque o inconsciente vibra num determinado ciclo de onda cerebral, que é o mesmo que você atinge na meditação, na auto-hipnose, no processo de indução. Por isso que existem 2 momentos que você tem maior chance de ter resultados rápidos e acelerados. Quando? Quando você acorda. Por quê? Porque dormindo, você está no ciclo de onda cerebral alfa, teta. E quando você acordou, alerta, beta. Então, quando você acorda de manhã, você ainda está em alfa. Você está exatamente... É como se você estivesse dentro do inconsciente, no meio das memórias, das programações. E quando você vai dormir? Você está em beta. E você começa a adormecer. O momento em que você começa a adormecer, digamos que a tua mente inconsciente está vibrando nessa frequência. Ao baixar o teu ciclo de onda e você relaxar profundamente, você começa a vibrar na mesma frequência. Significa que como que eu driblo o guarda? Eu preciso que o guarda está em que frequência? Beta. Ele está em beta. Então, se eu estiver... Ele está em estado de alerta, porque o guarda tem que cuidar. Tô aqui cuidando, tô aqui em alerta. Então, eu engano o guarda e entro no inconsciente. Como? Baixando o ciclo de onda cerebral, que é o meu estado de relaxamento profundo. E quando eu estou em relaxamento profundo, eu começo a projetar as imagens, o sentimento, porque qual que é o vocabulário dela? Como é que ela vai entender que eu tô lá? Através do meu sentimento. Tem noção de quanto tempo eu estudei para saber disso? Isso existe em algum livro? Não. Isso existe em 1.500 livros espalhados ao redor do mundo. Isso até então não estava em nenhum lugar. Foi decodificado com base em muitas fontes de estudo, porque ninguém sabia como reprogramar o inconsciente. Mas aqui tem uma coisa que eu não falei, que agora vai deixar as pessoas um pouco mais confusas, mas vai fazer mais sentido. Nós não temos 2 mentes. Nós não temos 2 mentes. Nós temos 3. Nós temos a mente consciente, a mente inconsciente e a mente cósmica. Normalmente eu não falo da cósmica, porque não é que confunde a pessoa, porque entendendo a consciente e a inconsciente, que é a mesma subconsciente, ela já começa a entender o que ela está fazendo de errado. Mas eu só vou falar da cósmica por um detalhe. A mente cósmica é quem materializa os nossos sonhos. Quem é a cósmica? É Deus, é o universo, é a mente superior, é o teu eu superior. Então, quem colapsa a função de onda, quem tem acesso à mente coletiva de todas as 8 bilhões de pessoas, quem está no comando de nossas vidas, é o Criador. Então, a mente cósmica é Deus. E a mente cósmica que materializa os nossos desejos.
Ela se comunica com quem? Apenas com o inconsciente. Inconsciente. Então, significa que a mente consciente que quer ser rica não tem nenhuma comunicação com a mente que materializa a riqueza. Por isso que eu preciso reprogramar o inconsciente, porque é ele que envia a informação para o nosso eu superior. Então, olha que inteligente que é todo o universo quando entendemos essa divindade, essa consciência suprema que existe por trás de todo o universo, como é lindo, como é perfeito. Porque, como você falou, parece mágica, parece, olha, parece que é fácil. E a gente entende, então, Isabela, que existe uma deucidência, como tudo agora se encaixou. Realmente faz sentido a fé, o Criador, isso não interessa de religião, faz sentido. A espiritualidade de cada um, o universo, o poder que nós temos, que é o mesmo para todas as pessoas. E aí sim a gente completa o circuito de que tudo é muito divino, de que tudo é muito perfeito. Nossa, gente, mais uma salva de palmas. Se a gente estivesse num evento físico, com certeza isso seria uma deixa que estava todo mundo aplaudindo. Elaine, temos ainda 15 minutos. Eu queria te perguntar sobre atração, porque uma vez eu fiz alguns cursos, mas um deles me disseram assim: se você quer comprar um carro, a partir do momento que você coloca aquele carro na cabeça, você só vai ver aquele carro na rua. Né? Queria te fazer essa pergunta sobre aquilo que nós queremos. De que forma eu consigo criar um mantra eficiente para aquilo que eu realmente quero? Faz sentido o que eu estou te dizendo? Faz muito, fácil. Me fez a pergunta antes. Eu me esqueci dela, beleza. Olha só que interessante. Primeiro, deixa eu falar. E aí, se eu me esquecer, você me pergunta de novo. Deixa eu primeiro falar a primeira consideração que você fez. Tem muito sentido isso que te falaram, porque, na verdade, é o seguinte, ó, nós temos um sistema no nosso cérebro, que é o sistema ativador reticular ascendente. Esse sistema é como se fosse um filtro. Uma mulher grávida, ela passa a ver apenas mulheres grávidas. Quando você quer um carro, você passa a ver. Por quê? Isso é muito interessante para as pessoas entenderem, porque é esse sistema ativador reticular. O que ele quer dizer? Ele passa... nós recebemos milhões de megabytes de informação por segundo, mas alguns são processados e outros não. Então, como esse passou a ser o teu foco, ele começa a captar aquilo. Mas por que eu resolvi falar sobre isso? Porque aqui nós temos um problema muito grande quando ele está na polaridade negativa. Esse sistema ativador reticular, ele vai olhar e focar naquilo que está no foco. Um carro, um carro específico, oportunidades. Mas se o teu sistema ativador reticular ascendente estiver programado para ver assalto, pobreza, charlatões, negatividade, você vai enxergar isso o tempo todo. Só que isso vai fazer parte da cocriação da tua realidade. Porque o óculos que você está olhando para o mundo... Eu dou um exemplo que é o seguinte... se eu fui abusado na infância e eu vejo um pai ou um irmão penteando o cabelo da filhinha no parque, eu vou olhar um abusador, um estuprador. Porque o meu alerta vai enxergar isso. E isso vai começar a fazer parte do meu sistema. Então, eu só falei sobre isso que você falou do curso, porque quando eu tenho esse foco, que é algo que existe aqui no meu cérebro, digamos assim, para falar de uma forma simples, ativado para o negativo, eu estou autodestruindo a minha vida, congelando, trancando, bloqueando o tempo todo pelo mesmo mecanismo que faz você ver o tempo todo tal carro. Legal. Agora vamos lá, vamos voltar para a tua pergunta ali. Quando nós queremos alguma coisa que você tem uma visualização, como que eu visualizo? Como que eu crio um potencializador? Eu vou dizer isso para essa imagem. O comando inicial é o eu sou. Por que é o eu sou? Digamos um mantra. Porque o eu sou é como se você estivesse invocando o nome do Criador, seja ele quem for o teu Criador. Se você não tem um Criador, é um nome
que tem uma frequência positiva, uma senha no universo muito alta. Então, quando eu digo eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou saudável, eu crio uma senha de alta frequência no universo que vibra através das minhas células, magnetizando aquela informação que eu desejo. Agora, um mantra. Como é que eu posso criar um mantra? Nós temos um código, digamos assim, um decreto no meu treinamento, que ele se chama Consciência, Presença Divina de Luz. Pessoas podem anotar. Então, por exemplo, eu falo isso o tempo todo. Como que eu limpo a minha mente de algo que aconteceu ou até mesmo algo que eu estou cocriando? Eu utilizo esse decreto na frente. Consciência, presença divina de luz. Eu sou próspera. Consciência, presença divina de luz. Eu sou luz, eu sou o poder. Então, consciência, presença divina de luz, ela soma um segundo código, uma segunda senha. E quando eu tenho uma dualidade aqui, uma polaridade entre duas frequências muito altas, o verbo que vem depois, ele provoca o quê? Olha que outro download de 1 milhão. Ação. Ação é comportamento, é o que executa o meu sonho. Consciência, presença divina de luz. Eu sou prosperidade, eu sou o poder, eu sou rico. E essa palavra rico, ela é um substantivo comum, normal. Como se eu falasse copo. Eu estou falando rico. A partir do momento que ela está junto com um decreto, era isso que eu queria dizer. Consciência, presença divina de luz. Eu sou rico. No momento que eu tenho um verbo aqui com esse decreto, essa palavra riqueza, ela é um verbo que produz ação, vibração, movimento, comportamento e que te induz vibracionalmente a agir em direção aos teus sonhos. Eu posso falar, eu sou confiante, eu sou seguro, eu sou determinado. Então, no meu treinamento, é dessa forma que a gente cria os mantras para que o próprio mantra, ao entrar em contato com as minhas células, com a minha mente, com a minha vibração, com o meu corpo, ele automaticamente, mesmo que eu esteja em depressão, mesmo que eu esteja doente, ele me faz agir, ele me faz entrar em movimento, ele começa a me incomodar, eu preciso mudar a minha vida. Então, um decreto que vibracionalmente produz resultado, porque ele te coloca em ação. Fantástico. Agora, Elaine, nesses últimos minutos que nós temos, eu quero te fazer uma pergunta que eu fiz para centenas de pessoas que eu fui conhecendo nesses últimos 4 anos, o tempo de pesquisa do meu livro. Você sente que o tempo está passando mais rápido ou você já tomou consciência que nós estamos passando mais rápido pelo tempo? Qual é a sua opinião? As duas coisas. O tempo está passando mais rápido, as duas coisas parecem que não é uma resposta, né? Mas tem fundamento. As duas coisas. O tempo está passando mais rápido, sim, e já tem estudos mostrando, né? Que falam realmente sobre isso. Mas tem um outro detalhe. Cada vez mais nós estamos, digamos, ocupados com muito mais coisas, com muito mais comportamentos, com muito mais eventos, com muito mais distrações que esse mundo moderno nos coloca, né? A internet. Hoje a gente não tem como consumir informação que chega até nós, jamais. E o consumo dessa informação toda, essas coisas todas que acontecem ao nosso redor numa velocidade incapaz de acompanharmos, também nos passa a sensação de tudo estar passando mais rápido. Então, o mundo está mudando muito rápido. E eu entendo que essa impressão, digamos assim, e que ao mesmo tempo é uma realidade de que o tempo está passando muito rápido, vem de todos esses brinquedos que hoje a nossa mente tem para se distrair com uma série de coisas que estão ao nosso redor. E muitas vezes a gente perde o foco do que realmente é importante. Então, é muito interessante a pergunta, porque isso nos coloca longe, por exemplo, dos nossos filhos, das nossas famílias, do amor, da alegria, porque estamos distraídos com o celular, com o WhatsApp, com o TikTok. Então, a gente tem a impressão realmente que passa muito rápido. Mas eu também entendo, e aqui vem o ponto da minha resposta, eu também entendo que não é por acaso, porque existe algo em nós, seres humanos, o nosso despertar para enxergar
como eu posso, o que eu tenho que fazer diante disso, como que eu vou me voltar para a minha unidade, para o meu centro, para a minha centelha, para a família, para o amor, para os relacionamentos, para a fé, diante dessa mudança muito rápida. Porque a mudança rápida, ela não é por acaso, ela nos força a mudar. Então, algumas pessoas vão se perder nessa mudança e outras pessoas vão entender o propósito disso. E isso diferencia as pessoas que nesse momento são despertas, entendendo o que realmente é a vida, e as pessoas que estão na Matrix, culpando o governo pelos seus fracassos, né? Então, essa questão do tempo eu também enxergo da mesma maneira. É um momento que estamos sendo convidados a despertar e entender quem nós somos de verdade. Perfeito. Uns vão se perder e outros vão despertar. Aí vai depender da gente escolher de qual estatística vamos fazer parte. Elaine... Algumas pessoas talvez vão estar no WhatsApp, no TikTok, e nem vão perceber que o mundo passou e que teu filho cresceu. E aí que está o grande aprendizado. Porque a distração está na minha frente. Mas ela destruiu a minha vida? Não. Ela não tem o poder de destruir a minha vida. Eu escolho. Eu entendo o que é certo e errado. Nada pode me prejudicar. Sou eu que me prejudico com as escolhas que eu faço. Perfeito. Essas são as escolhas. Elaine, nos últimos 3 minutos, o que foi mais importante, o que você aprendeu de mais importante nesses últimos 20 anos? Show. Adoro essa pergunta. Olha só que grande lição que eu vou dar. O que eu entendi de mais importante, eu confesso que não faz muito tempo que eu tive esse grande download, eu já era uma grande treinadora, uma autora de best-seller. Na verdade, eu já tinha entendido, mas a ficha não tinha entrado com tanta intensidade dentro de mim. Eu entendi que tudo na vida, tudo, é como nós vamos nos sentir diante das coisas. Então, significa o quê? Qual que é o caminho da felicidade? É ser feliz. Qual é o caminho da abundância? Qual é o caminho da prosperidade? Qual é o caminho da riqueza? Qual é o caminho da harmonia? Qual é o caminho da espiritualidade? Olha que interessante. Qual é o caminho? Qual é o caminho que te traz plenitude e felicidade em todos os pilares da tua vida? Ou melhor, qual a frequência que eu vou sentir, que eu vou vibrar para que eu possa viver plenitude em todos os pilares da minha vida? Olha que interessante. Qual é? A abundância. E a abundância, essa é a maior lição da minha vida. Mas como que eu vou sentir abundância se eu não tenho dinheiro? A abundância vem do ser. A abundância vem do ser, de quem eu sou, da minha essência. Significa que, se eu me sentir abundante por ter um grão de arroz para comer hoje, se eu sentir abundância mesmo, eu sinto abundante, porque hoje eu tenho uma coberta para me cobrir. Esse é o grande sentido da vida que traz todo o restante. E seria a gratidão? Não, porque a gratidão está dentro desse alicerce. Eu me sinto abundante, me sinto grato. Então tem pessoas que são gratas, mas não se sentem abundantes, elas estão na escassez, elas estão na pobreza, elas estão na falta. Então, a abundância é o sentimento da gratidão. E aí eu estou verdadeiramente me sentindo grato por todas as coisas do céu e da terra. Essa é a maior lição que eu aprendi na vida. Que linda! Elaine, eu estou me sentindo extremamente abundante de alegria, energia que você compartilhou com a gente. Você nos deu 1 hora do seu dia. Eu espero que tenha sido gostoso também para você, como foi para mim. E tenho certeza aqui para mais de 1.300 pessoas que entraram na nossa sintonia. Então, é verdade. 1000 vezes obrigada. Grata, olha, até um gatinho aqui está acompanhando. Ai, que lindo. Esse é o Marty McFly. Que lindo. Que amor. Dependendo da live, ele sempre vem, tá? Ele vem sentir a vibração aqui pertinho. Elaine, então, obrigada mais uma vez. Gratidão. E estou contigo, conte comigo. Obrigada com muito amor. Me convida sempre, estou sempre aqui com você. Opa, vamos aprender. Beijo. 1000 vezes obrigada, Elaine. Olha, quero agradecer então a você que escolheu estar conosco nesta live. Né? Nós fazemos escolhas o tempo inteiro e vocês escolheram então viver esta 1 hora comigo, com a Elaine Eurives. Te agradeço profundamente e te faço já um convite. Às 6h45 eu volto com mais um conteúdo, dessa vez Ciência, Consciência e Espiritualidade,
que é o Congresso Luminário. Eu participei do Congresso no ano passado e esse ano ele vai acontecer absolutamente online e a gente vai conversar com a Tânia Viegas, que é a idealizadora deste congresso. Nós vamos sortear, inclusive, o ingresso para o congresso que vai acontecer daqui a uns meses. Então, se você quer participar do sorteio, entre lá no meu feed, deixe seu comentário, que aí, durante a minha entrevista, a gente vai fazer um sorteio. E aí, já aproveitando, então, o que a Elaine Orives falou, já mentaliza e haja deixando um comentário lá, que se você tiver que estar no luminário, esse ingresso vai ser seu, tá certo? Aprende rápido, viu? Até mais tarde.